Corinthians dá adeus à Copa Libertadores e o Bahia dá olá à fase de grupos. Like no vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, eu já disse isso, então posso dizer que começamos. O Corinthians tentou nesse jogo de volta na Neoquímica Arena, mas não conseguiu porque o futebol é justo em muitos momentos. Esse 2-0 é um placar que engana, o Corinthians não esteve a um gol de se classificar, faltou muito futebol, faltou muita organização e dos 4 jogos de Copa Libertadores que teve, 3 jogos jogou mal. Ida e volta contra a Universidade Central da Venezuela, a ida contra o Barcelona que tomou uma sapecada e a volta foi o único jogo bom. Então, no merecimento, foi justo que o Corinthians caísse. Um time com um ataque totalmente obsoleto, Memphis, Garro, Yuri Alberto, ninguém jogou bem. Um time que tentou muito, mas faltou futebol. Era um time que pegava uma bola, achava um drible e cruzava. Não tinha jogada. Era o Corinthians precisando fazer gol, sendo empurrado pela torcida, mas faltou organização, faltou futebol, faltou um time formado ali, faltou bola pro Corinthians se classificar. O ataque, como eu disse, ele jogou nada e faltou calma. Apesar da pressa de 3 gols, para você fazer 3 gols você tem que ter calma. Para você fazer 3 gols você tem que ter organização no teu futebol. E o Corinthians não teve. O Corinthians teve muito abafa, muita pressa e ainda assim conseguiu fazer 2 gols. Se esse time com a qualidade que tem fosse melhor treinado, eu vou bem clicar nessa tecla, porque para mim o Corinthians teve o salto necessário ano passado para escapar do rebaixamento, mas eu não acho que o Ramon Dias leva para o Corinthians o salto necessário para brigar no topo. Porque hoje a gente vê o elenco do Corinthians e fala claramente que o Corinthians não vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. No começo do ano passado a gente falava que o Corinthians tinha chances de cair. Então esse ano já é um time que claramente não vai ser rebaixado. Mudou de patamar do brigar para não cair para um time do meio para frente na tabela com ótimos jogadores. Mas agora tem que ir para frente, mais ainda para frente, porque a gente está falando do Corinthians. Então eu contrataria um treinador que conseguisse fazer essa passagem do meio termo, que o Corinthians progrediu, pro alto. Por que pro alto nível? Porque o Ramon Dias eu não vejo ele te entregando alto nível. Eu não vejo ele te entregando bom futebol. Ok? Então, a minha decisão seria demiti-lo. Mas por que ele não vai cair? Por causa que é a melhor campanha do Campeonato Paulista e porque caiu atirando na Copa Libertadores e eu discordo um pouco desses 2 pontos. Foi a melhor campanha no sentido de resultado, mas diversos jogos o Corinthians sofreu contra equipes muito inferiores e também na Libertadores morreu atirando, mas morreu atirando não abafa. Não foi, nossa, o Corinthians jogou bem, meteu 2-0, quase foi 3. Não foi isso. Não foi isso. Apesar do Corinthians dominar, porque teve que dominar, mas não foi um domínio com futebol bem jogado, com proposta, foi um domínio com tentativas mal sucedidas, tá? E algumas delas foram bem sucedidas, tanto que saiu o gol. E digo mais, se jogar da forma que jogou recentemente contra Barcelona, Universidade Central, até contra o Santos, o Palmeiras passa o carro. Mesmo sendo um Palmeiras em construção, o Palmeiras passa o carro. Tá? Principalmente no primeiro jogo que é no Allianz, o Palmeiras vai tentar fazer o resultado para segurar na Neoquímica Arena. Então, o primeiro jogo, o Corinthians tem que estar ligado defensivamente, que é uma parte que falta muito ao Corinthians, que é a defesa. Então vai ser o primeiro jogo complicadíssimo no Campeonato Paulista, que o time de São Paulo, o timão, como a torcida fala, vai ter que estar preparado, porque senão vai tomar uma sapecada do Palmeiras. A temporada não acabou, porque apesar de eu falar que eu acho que o Palmeiras é favorito para ganhar do Corinthians, pode ganhar o Campeonato Paulista. Tem brasileiro, tem sul-americana, que seria um torneio que eu não daria importância se eu fosse a torcida e se eu fosse a diretoria do Corinthians. Por quê? Se eu fosse o Corinthians, eu botaria o time reserva para jogar a Sul-Americana, porque se botar o titular vai atrapalhar o desempenho em Copa do Brasil e em Libertadores, que são 2 campeonatos que o Corinthians é muito mais importante em Libertadores não, e Brasileiro, Copa do Brasil e Brasileiro, que são 2 campeonatos muito mais importantes para o Corinthians do que uma Sul-Americana. Eu não daria atenção à Sul-Americana porque ela pode ser uma pedra no caminho. Ok? Se eu fosse o Corinthians escolher entre ganhar a Copa Sul-Americana e fazer boas campanhas em Brasileiro e Libertadores, eu preferia fazer boas campanhas porque, na minha opinião, pro Corinthians e para a maioria dos clubes grandes, a Copa Libertadores é um troféu insignificante, tá? Essa é a minha opinião.
Libertadores não, Sul-Americana. Libertadores é importantíssima. Como eu disse que a temporada não acabou, vou falar do Bahia. Porque o Bahia, ele jogou melhor do que o Boston River no primeiro jogo. Eu trouxe isso no último vídeo. Melhor que o Boston River no primeiro jogo. Só que isso não significa que o Bahia jogou bem, porque não jogou. Não jogou no Uruguai. Mas foi um 0-0, como eu disse. Um 0-0 tá tranquilaço, vai levar pra casa pra decidir, e foi o que o Bahia fez, um jogo de total domínio do Bahia. Apesar de começar com um agregado de 0-0 e terminar apenas 1-0, o Boston River não conseguiu chutar uma vez ao gol, tá? O Bahia deu mais de 20 finalizações pro Boston River e 5 no gol. Foi uma pressão absurda, do começo ao fim, um gol do Jean Lucas para conseguir uma classificação histórica. Fonte Nova lotada. É muito legal ver as equipes nordestinas em Libertadores. Agora o Fortaleza já na fase de grupos direta, e o Bahia conseguiu sua classificação para a fase de grupos direta. O Bahia que esse sim jogou melhor a maioria dos jogos de pré-Libertadores, e o Corinthians não. Tem uma grande diferença porque o Bahia fez por merecer e o Corinthians não. O que mais irrita o torcedor do Corinthians, só voltando rapidinho, não é o ponto de pô, a gente jogou bem e merecia ter passado, não é. O que irrita o torcedor do Corinthians é, porra, a gente jogou tão mal na pré-Libertadores assim, a gente não mereceu, claramente não mereceu passar, e não passou. Queria falar um pouco da parte tática do Bahia, coisa rápida. Baita trabalho do Rogério, como ele mesmo disse, que em 14 meses o clube saiu de quase rebaixado para classificado em Copa Libertadores, né? Pouco mais, pouco menos de 14 meses. E também falar do Eric Pulga e do Ademir nas pontas. Eu acho que a troca de formação que o Bahia teve há uns tempos, de tirar 4 meio-campistas, Cauli, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre, 4 meio-campistas, para 3 meio-campistas e botar um desses no banco para ganhar um ponta, foi uma decisão correta, porque pode perder talento no meio-campo, mas ganha dinâmica. Uma ponta com Ademir e a outra com Eric Pulga é muito melhor do que um meio-campo com esses 4. Então ontem jogou Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, com o Cauli no banco. E ele pode entrar em outro jogo, o Caio Alexandre pode ser o banco e o Cauli jogar. É um time com muito talento, e eu acho que essa questão do elenco do Bahia é interessante para que não vá para a Libertadores só como foi ano passado e jogue esse ano, para ir novamente. Porque ter elenco no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores é muito importante. O Bahia tem um Cauli ou um Jean Lucas ou um Caio Alexandre no banco, sempre rodando isso. É muito interessante o que o Bahia tem a oferecer nessa temporada, e talvez nas próximas, com o Rogério Ceni se estabelecendo como o treinador dessa equipe e tendo estabilidade no cargo dele. É isso, se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like, que é muito importante para esse canal continuar crescendo, porque a gente está crescendo devagar, mas está crescendo sempre. É isso, um abraço e valeu!